Graças e paz, mais uma vez. Louvado seja Deus. Eu era adolescente, pouco mais dos meus 13 anos, quando eu peguei pela primeira vez uma HQ, uma revista em quadrinho. Eu só tinha acesso a gibi da Turma da Mônica, né? Como a gente muitos de nós pegaram, né? E eles tratavam assim de temas mais leves. Mas a primeira vez que eu peguei um HQ, que é um quadrinho americano, foi do Homem-Aranha, que por sinal é um dos meus heróis favoritos. E ele trata de temas mais pesados, mais fortes, mais dramáticos. E ali eu me lembro como hoje, foi emprestado de um amigo e eu li assim que o tio do Peter Parker, que é o Homem-Aranha, ele morre. E no seu leito de morte ele olha para Peter e diz: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E ali eu não entendia muito bem aquilo que eu estava lendo. Mas aí o tempo foi passando e eu aceitei o Senhor Jesus Cristo. Eu agora crente, né? Empolgado lendo a palavra, peguei logo os evangelhos e vamos ler. Então me lê. Aí eu me deparo lá com Lucas 12, no versículo 48. Lucas 12, 48. Você pode abrir sua Bíblia? Na parte final desse versículo, e ele diz assim, ó: a quem muito foi dado, ou seja, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. E eu disse: opa, eu já vi algo parecido em algum lugar. Aí eu comecei a entender que muito da arte que se está aí fora, ela contém traços de uma ideologia bíblica. E ali eu pude compreender certas coisas. E quando eu me deparo com a Bíblia, eu começo a entender que a vontade de Deus para mim e para você é fazer aquela grande pergunta que diz assim: o que eu farei com os meus privilégios? O que eu farei com aquilo que o Senhor tem derramado sobre mim? De todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre mim, o que é que eu vou fazer com isso? E essa foi minha inquietação durante essas semanas, e eu quero trazer essa inquietação para vocês também. Queria que você fechasse seu olho, baixasse sua cabeça, e eu vou orar junto com vocês. Pai, em nome de Jesus, a Bíblia diz que a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Aquele a quem muito confia, muito lhe pedirão, muito lhe será requerido. Em nome de Jesus, Senhor, incute a tua palavra no nosso coração agora, e mais uma vez nos ensina, Senhor Deus, nos ensina para que cada vez mais, Senhor Deus, possamos estar no centro da tua vontade. Que o nosso eu, nosso ego, o egoísmo que há em nós, Senhor Deus, não possa atrapalhar a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor em nossa vida, nem daqueles que nos rodeiam. Senhor, queremos entender, estudar e aplicar, Senhor Deus, a tua palavra em nossa vida, e que assim seja, e que hoje, Senhor Deus, seja um despertar para aquilo que o Senhor tem a falar a respeito de tudo isso nesse texto, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Essa semana, acordando um pouco mais cedo,
que eu estou acordando um pouco mais cedo que todo mundo para estudar. E aí eu abri a porta e eu me deparei com os raios de sol. Juliana tem muita planta, né? É planta para tudo que é lado lá. E aí quando eu abri a porta, os raios de sol pegando na planta, iluminando aquele meu terraço, ouvindo um canto de pássaro, eu parei e disse assim: Senhor, o Senhor é muito bom. Mais uma manhã tranquila, com pássaros cantando, com o sol vindo ali no meu terraço, e eu abrindo minha porta e minha família lá, estando todo mundo em paz, bem. E eu disse assim: louvado seja Deus, porque o Senhor tem me abençoado. Eu me senti grato. Eu me senti grato por Deus ter dado, sabe, essa bênção da tranquilidade pela manhã, de olhar e ter a ciência de que meus filhos e minha esposa dormiam tranquilamente atrás de mim. E ali o Senhor me fez, sabe, cair um sentimento de gratidão muito grande. Ali eu fechei meu olho, orei em gratidão a Deus. O Senhor tem me dado graça. Em outro momento eu parei e refleti a respeito de como é minha vida hoje e como era a vida dos meus pais. Meus pais, eles não são os melhores pais do mundo. Não são. Mas eles lutaram muito por mim e pelos meus irmãos. E hoje eu posso desfrutar de uma situação tranquila, bem, que às vezes o meu pai e minha mãe, ouvindo pelas histórias dele, não tiveram. E mais uma vez eu olhei para o alto e dei graças a Deus, porque Ele tem me abençoado. Certamente, se você parar para pensar, você vai ter motivos para agradecer a Deus pela bênção que está derramada sobre a sua vida, sobre aquilo que o Senhor tem feito na sua casa, tem feito na sua família, sobre aquilo que o Senhor tem feito nessa casa, a Ebenezer. Certamente temos vários motivos para ser gratos. Agora, concordo também que o cotidiano, o dia a dia, o piloto automático da nossa semana, que a gente acorda, vai para trabalhar, volta para dormir, essa automatização da semana nos faz perder esse sentimento de agradecer a Deus pelas bênçãos na nossa vida. O piloto automático tem nos levado a uma rotina, sabe, em que a gente parece mais robô do que pessoas. A gente mais, sabe, como a gente não tem parado para contemplar, vamos dizer assim. E aí, talvez esse seja uma chamada inicial para nós. Pare para pensar, meu irmão. O Senhor tem derramado graça sobre a sua vida. O Senhor tem derramado graça sobre a sua família. É preciso você parar e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, por mais um dia que Ele lhe concede. Eu acho fantástico e maravilhoso quando o texto bíblico diz assim, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. A cada manhã Deus derrama graça sobre a sua vida. Há um renovo de misericórdia sobre você e sobre mim. Há uma graça do céu disponível, só que muitas vezes não temos aproveitado muito bem tudo aquilo que tem sido derramado sobre a nossa vida. É por isso que eu queria propor o momento inicial de oração aqui. Eu queria que você, nesse momento, agradecesse a Deus, que nesse momento fosse grato a Deus, porque Ele tem pelo aquilo que Ele tem derramado sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, sabe, da sua família. Feche seu olho, baixe sua cabeça agora e agradeça a Deus.
Agradeça a Deus pelo que Ele tem feito, pela provisão diária de alimento na sua casa, enquanto muitos mesmo, padecem de fome. Agradeça a Deus pelo mantimento, pelas roupas que você veste, pela provisão que chega à sua casa. Simplesmente seja grata a Deus. Deus, o Senhor é muito bom conosco. O Senhor tem derramado a sua graça, a sua bênção. As bênçãos do Senhor têm estado sobre nós. Pai, às vezes mesmo em dificuldade, às vezes um aperreio aqui, outro ali, Senhor, mas o Senhor tem provido sobre nossa família, o Senhor tem provido sobre nossa casa, o Senhor tem, dado para nós as condições necessárias, Pai. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Nós reconhecemos a Tua mão poderosa sobre nossa vida. Nós reconhecemos a Tua provisão sobre nossa casa. Nós reconhecemos o Seu senhorio sobre todos nós. O Senhor é bom e a Tua bondade dura para a eternidade. Gratos somos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus, Ele é extremamente bom. Com o tempo, a humanidade tem perdido certos conceitos e tem esquecido da bondade de Deus sobre a sua vida. Antigamente, nos tempos bíblicos, o Senhor era reconhecido como o Senhor da colheita. Rogava-se a Deus por uma boa colheita. Naquele tempo mais agrário, o Senhor era o Deus da colheita que viria, e aí rogava-se a Deus, e quando, as pessoas colhiam os primeiros frutos, eram dados em gratidão a Deus. Os primeiros frutos da terra eram dados, oferecidos em oferta pela dádiva do Senhor. Mas aí o ser humano vem evoluindo, e por mais que o pensamento iluminista lá naquela época, no século passado, tenha colocado na nossa cabeça certas coisas, com a revolução industrial, e tudo isso vem tirando o foco do Deus da colheita e colocando na força de trabalho, na mão do homem. Então não é mais a colheita e o Deus da colheita que traz a provisão para o lar, é o homem e sua força de trabalho. E ali o homem tem sido, colocado nessa rota e se esquecido do Deus que dará a vida, que dará a força, que dará a inteligência. E esse pensamento vem, e muitas vezes a gente não agradece a Deus na nossa casa, porque Ele tem colocado. Quando a gente tem esse costume lá em casa de orar antes das refeições, e a gente agradece a Deus, porque é Ele quem coloca a provisão dentro de casa. A gente agradece porque é Deus que coloca o alimento dentro da casa. A gente agradece a Deus porque Ele tem dado todas as condições necessárias. E ali eu agradeço a Deus, junto com a minha família. Nunca nos esqueçamos de que o Senhor tem dado condições para nós e que tem abençoado a nossa casa. É importante a gente reconhecer a bênção do Senhor sobre nossa vida, sobre nossa casa, e que Ele tem colocado e tem abençoado a gente, e tem colocado privilégios à nossa disposição, privilégios para que a gente possa usufruir. É muito interessante porque o Senhor tem dado não só as bênçãos materiais. Lá em Mateus Ele vai dizer: buscai ao Senhor em primeiro lugar, buscai o seu reino em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso é uma promessa de Deus, não é uma palavra minha, não é uma palavra de ninguém. Deus disse: se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eu acrescentarei as demais coisas na sua vida. Amém? Deus, Ele é esse, Ele é isso. Mas Ele tem derramado bênçãos espirituais sobre nossa vida. Ele tem derramado isso.
Efésios 1:3 diz assim, ó: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Deus tem derramado sobre você bênçãos espirituais. O Senhor tem derramado uma bênção, e uma das bênçãos, a bênção sacerdotal, ela chama muita atenção. Eu queria ler para vocês Números 6, 24 e 26, que ele diz assim, ó: que o Senhor, Ele te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e lhe conceda graça. E o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Amém? Existem coisas que não são visíveis, que o Senhor tem derramado sobre sua vida e sobre minha vida. Não sei se você já passou por essa experiência, mas do nada às vezes vem uma paz, uma tranquilidade, um bem-estar, que você para e pensa: Senhor, da onde está vindo isso? Coisas invisíveis, que não são, sabe, materiais e palpáveis, são coisas que o Senhor liga no seu espírito, dizendo a você e colocando sobre você uma paz que excede todo entendimento. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor já tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Às vezes a gente passa por determinada situação, a confusão, o caos e o aperreio vem na nossa mente, e às vezes a gente não sabe para onde ir, mas se a gente parar para pensar, o Senhor já tem dado uma paz sobremaneira para nós. Basta a gente saber, entender e trazer à realidade aquilo que o Senhor já tem nos dado no Espírito. Amém? Está disponível para você. A Bíblia diz que você e eu, nós não somos guiados pelo nosso redor, aquilo que está ao nosso redor. Nós somos guiados por uma crença, por uma palavra, por um Deus. Nós não somos guiados pelo que vemos, mas sim pelo que acreditamos, pelo que cremos. Esse é o povo que viverá pela fé, é o povo que viverá pela palavra lançada. E se Deus diz que se eu buscar Ele em primeiro lugar, as coisas serão acrescentadas, eu acredito. Se Deus diz que Ele já tem me abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, eu creio. O que falta, meu irmão, às vezes a gente é entender que nosso posicionamento como cristão é estar debaixo apenas da palavra de Deus, e de mais nada, e de mais nada. Eu sei que o coração humano anseia e quer muitas coisas. Eu sei que o coração humano almeja, sonha e quer muitas e muitas coisas disponíveis aí fora. Mas a grande realidade é que primeiramente você e eu devemos estar debaixo da palavra de Deus, da mão poderosa dele e das bênçãos que ele tem nos dado. Isso é muito importante para que eu possa entender onde o Senhor quer me colocar, onde o Senhor está me abençoando e me direcionando. Isso era tão verdade nos tempos antigos, que o Senhor provia para a casa, para a família, para a sua terra, que em Deuteronômio 8:18 diz assim, ó: lembra-te do teu Deus, pois é Ele que te dará força para adquirir as riquezas, confirmando assim a aliança que jurou aos seus antepassados, como hoje se vê. É o Senhor que dá a bênção. Às vezes a gente tem tentado e falhado fatalmente resolver as coisas em nossa própria força, nosso próprio braço, muitas vezes morrendo de véspera, como o peru do Natal, morrendo de véspera. Enquanto a Bíblia diz: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes entregar a Deus tudo em oração. Antes entregar ao Senhor aquilo que incomoda você. Essa palavra inicial é para chacoalhar você e fazer você entender
que existem bênçãos do Senhor sobre sua vida, e que está disponível para você, e que você pode se sentir, sabe, abençoado por Deus, porque uma palavra foi lançada por Deus, e ela está sobre você, e ela deve governar a sua vida e a minha vida. E reconhecer isso, reconhecer a mão poderosa do Senhor sobre sua vida, faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque Ele vai tirando da sua vida, vai tirando do seu ego, vai tirando da sua primazia e colocando nas mãos de Deus. Meu irmão, para pensar, esse mundo é difícil, cruel, difícil, não é fácil. Não é fácil viver aqui. Só de cabeça aqui eu posso citar: a educação não é boa, a segurança não é boa, a política de hoje em dia não é boa, a saúde não é boa. Não é fácil viver. Concorda comigo? Não é fácil. Só que é o seguinte: o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que entende toda a ciência do ser humano, entende toda a intenção do coração, Ele está com você e não contra. Amém? Então você pode plenamente dizer: Senhor, olha a oração, eu não entendo tudo que está passando ao meu redor, eu só entendo que é difícil, Pai, mas vem sobre mim e me abençoa. Eu quero colocar tudo em tuas mãos, porque já que o Senhor entende de tudo, toma conta da minha vida, toma conta do meu ser, toma conta da minha família, sabe? E o Senhor vai ganhando um lugar especial no seu coração, na sua família, na sua vida. O Senhor vai ganhando destaque, e Ele tem que ser esse destaque. E a gente vai colocando nas mãos do Senhor, e o Senhor vai dizendo assim: ó, filho, eu entendo, eu vou fazer você andar, sabe, por caminhos melhores. O Salmo não diz isso? Mesmo que eu passe pelo vale de sombra da morte, não acontecerá nada, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam, me ensinam, me exortam e me direcionam. Sabe, meu irmão, minha irmã, a gente precisa reconhecer Deus para que a gente possa sair dessa cadeira do centro e que Deus possa sentar nessa cadeira, o centro da nossa vida. E assim a gente vai começar a entender que a vida na terra aqui é uma cooperação, é Deus falando e você fazendo, amém? A gente entra num plano de cooperação com Deus em tudo, completamente em tudo. Ele vai ajudar a mim e a você a comandar nessa terra. E a gente precisa reconhecer isso. A gente precisa entender o quão abençoado nós somos, e um coração grato tem que surgir. Louvar a Deus, engrandecer a Ele. A gente louva pelos seus feitos e exalta pelo que Ele é. E assim a gente vai vivendo uma vida cristã, sabe, madura e firme com o Senhor, reconhecendo a Ele. Um coração grato a Deus, um coração, sabe, jubiloso pelo aquilo que Ele tem feito, alegre, feliz, vai fazer com que o seu rosto possa estar diferente. Um rosto formoso, uma vida feliz, uma vida mais de bem com a vida, como dizem. Então, meu irmão, minha irmã, às vezes a gente vê pessoas aí mal-humoradas, cara fechada, e a gente pensa: rapaz, esse cara, ele não está tendo um dia bom, né? Ele não está tendo um dia feliz. Sabe, andar de ônibus é a maior experiência social que alguém pode ter. Pegar ônibus pela manhã lotado para ir para o trabalho é uma das maiores experiências sociais. Você vê de tudo, completamente tudo. Tem pessoa que acorda virada no giraia, ele vem pronto para brigar. Quem disser um A, esbarrar nele, pronto, acabou-se. Sabe? Não sejam assim.
Um coração grato a Deus vai fazer com que você possa andar feliz, vai andar de bem com a vida, grato a Deus pelas condições entregues a você. O Senhor tem, sabe, colocado diante de nós. Queria ler um texto aqui para vocês que diz assim, ó. Além da gratidão, ele diz assim, ó. Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Olha o texto. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, esse está pecando. Quando a gente reconhece as bênçãos do Senhor na nossa vida, quando o nosso coração é grato a Deus, a gente se sente abençoado. Mas lembra do texto: a quem muito é dado, muito é exigido, não é, amém? Ou então, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Uma pessoa de bem com a vida, ela tem que exalar o bem, a felicidade, a cordialidade, a gentileza. Não tem? Gentileza gera gentileza. Então uma pessoa só pode dar aquilo que o coração dela está cheio. Amém? O homem só pode dar aquilo que o coração está cheio. Lá em Coríntios vai dizer assim, ó: a boca só fala o que o coração está cheio. É lá em Coríntios que diz esse texto. Assim somos nós. O Senhor tem abençoado você, não apenas, olha aqui, ó, não apenas para um fim em você mesmo. Deus tem abençoado você, tem dado todas as condições que a gente, sabe, bem agradeceu a Ele aqui, para que você possa viver bem na terra e exalar a bondade dEle para outras pessoas que estão ao seu redor. Então, quando você for lá 5 da manhã, ônibus lotado, exala a gentileza, porque o Senhor tem abençoado você. O Senhor tem colocado algo sobre a sua vida. Seja grato, sabe, a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. E quando você vê alguém mal-humorado, lembre-se de agradecer 2 vezes a Deus. Agradeça por você e por Ele, que Ele não está agradecendo. Amém? Mas fato é que nesse ponto aqui da ministração, a gente deve chamar a atenção à responsabilidade dos privilégios e bênçãos que o Senhor tem colocado na minha vida e na sua vida. Olha o que o texto diz, Filipenses 2, 4 a 3. Ele diz assim, ó: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Deixa eu repetir esse texto aqui. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando o outro superior a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Veja que conselho legal. Você deve atingir um nível de maturidade cristão que você pode projetar o seu irmão ao lado em direção a Deus. Aqui está o verdadeiro sentido do texto que diz: vocês devem suportar uns aos outros. O suportar aqui não é no sentido de aturar quando o irmão é chato. O suportar aqui é no sentido de projetar ele em direção à bênção do Senhor, que já está oferecida a ele. Toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais em Cristo, e toda a palavra de Deus que diz, garantindo a ele as bênçãos espirituais. Quando o texto diz aqui, ó, vocês devem, como cristãos maduros, sabe, considerar o outro superior a si mesmo, ele está dizendo assim, ó, vivam
em uma harmonia tamanha, de tal forma, de tal modo, que você possa projetar todos que estão ao seu redor em direção às bênçãos de Cristo. Sabe, meu irmão, é muito bom conquistar algo. O apartamento, para quem vai casar, quando você consegue passar numa prova de vestibular, tá ali, ó, B e a Lê também, o apartamento que vai casar, né? É muito bom conquistar coisas, mas é muito bom se alegrar com o irmão que está conquistando. É muito bom quando alguém ao meu redor conquista. Há um ditado, eu já ouvi falar que é chinês, já ouvi falar que é de outro país, mas enfim, ele diz assim, ó, que a alegria compartilhada é alegria multiplicada, e tristeza compartilhada é tristeza dividida. Quando eu compartilho uma tristeza, eu divido o peso com meus irmãos. Mas quando meus irmãos vêm falar para mim alguma alegria, é uma multiplicação de alegria, eu fico alegre com ele, fica eu e ele alegre. Então é preciso a gente entender que nessa vida cristã que o Senhor tem nos abençoados, a gente deve ser abençoado por Deus e olhar ao nosso redor, considerar que aquele irmão que está ao meu redor, ele também pode desfrutar dessa bênção e dessa consciência de gratidão a Deus. E como é que eu faço isso para com ele? É eu suportando ele e projetando ele para a bênção de Deus. É eu entendendo esse texto que diz assim, ó, eu não vou considerar apenas a mim, eu vou considerar o meu irmão mais importante do que eu, e vou considerar isso, e vou começar a projetar ele em direção às bênçãos de Deus. Vou, direcionar ele para a sua palavra. Eu vou puxar versículos bíblicos, promessas de Deus, e vou dizer, olha, é sobre sua vida também. O Senhor tem me abençoado, e Ele tem, dado para mim algo que Ele pode dar para você também. Uma paz, uma tranquilidade que eu vivo hoje. É muito bom, é muito bom. Agora, tratando das coisas materiais, olha o recado de Paulo lá ao Timóteo. Ele diz assim, ó, 1 Timóteo capítulo 6, verso 16 e 17, vê só: exorte os ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Aleluia! Você que tem algum bem, você que o Senhor tem abençoado você com condições, seja ela qual for, o recado é que você não se apoie nessa instabilidade dos seus bens, mas é para que você possa agradecer a Deus. E aqui ele diz assim, ó, brotar em você as boas obras, a generosidade e o repartir. Afinal, a Bíblia diz que é o melhor dar do que receber. Existe uma bênção a quem obedece essa recomendação bíblica. As bênçãos materiais, elas têm a capacidade de nos tirar do foco do Senhor. Não sei se você já viu alguém assim, mas eu já consegui ver algumas pessoas em um momento de dificuldade, financeira, trabalho e tudo mais, pede oração, está no culto, está na igreja. Aí à medida que o Senhor vai abençoando, ele vai conseguindo um emprego, vai recebendo coisas, daqui a pouco não se vê ele mais no lugar de adoração, daqui a pouco não se vê ele mais no lugar de gratidão, não se vê mais a pessoa no lugar onde ele estava quando ele estava precisando de algo. A gente pode ter a falsa impressão de que o dinheiro só vai corromper quem é muito rico. Não, meu irmão,
O dinheiro corrompe qualquer um. E às vezes coisas pequenas são capazes de mover o coração mesquinho e egoísta do ser humano. Afinal, as grandes brigas em famílias são por herança, e muitas delas nem grandes coisas são. Por quê? Porque o coração do homem é mau, o coração do homem é perverso, e se ele se deixar guiar por seus prazeres e desejos, ele vai se guiando por caminhos ruins. E a recomendação aqui da bênção de Deus quando chega na nossa vida é que a gente não se apoie nisso. Comece a dar graça a Deus, porque é o Senhor que faz tudo isso sobre nós. E comece a entender que aquilo que Ele tem colocado na sua mão é para abençoar aquele que está ao seu lado. Amém? Os privilégios têm nos colocado nesse caminho, tem que nos colocar nesse caminho de gratidão. Que o Senhor possa cada vez mais nutrir no nosso coração esse sentimento correto. Existe um texto lá em Isaías 58, esse eu faço questão que você abra o seu texto, Isaías 58. Esse é um texto brilhante, é um daqueles textos que precisa estar marcado na sua Bíblia. Isaías 58, para a gente ler. Quando a gente fala em avivamento, quando a gente fala, sabe, em uma grande mover do Senhor sobre a nação, sobre a cidade, sobre as igrejas, sobre a comunidade, só me vem esse texto na cabeça. Talvez aqui seja a grande consequência daquilo que o Senhor fará quando o avivamento começar a ser estabelecido. Versos 6 a 9, ele diz assim, ó: será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, não deixem livres os oprimidos, e acabem com todo tipo de servidão. Será que não é também que vocês repartam o pão com o faminto, que recolham em casas os pobres desabrigados, vistam os que se encontram nus, e não voltem as costas aos seus semelhantes? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A sua justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá, gritarão por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Amém? Eu queria repetir esse texto, só que nas palavras de Eugene Peterson, na paráfrase bíblica A Mensagem. Ele dá um contexto mais atual, para que a gente possa compreender a dimensão desse texto. E ele fala assim, ó: é esse tipo de jejum que eu quero ver, que quebrem as correntes da injustiça, acabem com a exploração do trabalho injusto, libertem os presos injustamente, cancelem as dívidas, e que o que eu espero que façam é repartam a comida com os famintos, convidem os desabrigados para suas casas, coloquem roupas nos maltrapilhos que tremem de frio nas ruas, estejam disponíveis para a sua família. Façam isso e a luz se acenderá, e a sua vida será mudada na hora, e a sua justiça irá pavimentar o seu caminho. O Eterno de glória vai garantir a sua passagem. Então quando vocês orarem, o Eterno, o bom Deus, responderá. Vocês clamarão por ajuda e Ele dirá: filho, eu estou aqui. Amém? Nossa, que texto! Ele faz com que a gente possa pegar a nossa posição de privilégio, as bênçãos que o Senhor tem colocado,
e transformar a realidade que está ao nosso redor. Você foi chamado para ser sal e luz desse mundo. E ser sal e luz não é apenas na pregação do Evangelho para a libertação das pessoas. Esse é talvez a principal função. Mas eu chamo a atenção para mudar uma realidade social também, para mudar a realidade daquilo que está ao seu redor, para ser um agente de justiça, um promotor da verdade, alguém que, sabe, uma vez alcançado pelo Senhor, entende que esse mundo corrompido, caído e falho, ele precisa de pessoas com um brilho de Jesus, para trazer e fazer valer a justiça na terra, sabe? A minha mãe sempre falava que uma ação vale mais do que 1000 palavras, e esse ditado é mais certo que eu já vi. Uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Nesse momento, existem pessoas na nossa comunidade que passam fome, você acredita? Não é preciso ir muito longe, perto de nós, existem pessoas que passam fome. Aí quando alguém solta lá no grupo, olha, alguém me procurou pedindo cesta básica, e quando eu venho para o culto, e às vezes eu saio e vejo aquela cesta lá atrás vazia, eu fico pensando, tem algo errado. Talvez eles não entenderam que tem gente passando fome. Talvez a gente não entendeu que tem gente padecendo dificuldade. Enquanto a Bíblia está dizendo assim, olha, o jejum verdadeiro, a real espiritualidade, aquele que pega você e faz com que você possa ser uma luz no mundo, que compartilha não só a mensagem de salvação, mas também compartilha o seu alimento com quem passa fome, as vestes com quem está nu, sabe? Promover a libertação daqueles que estão injustos, presos injustamente, alguém que lute pela liberdade, alguém que lute pela verdade, pela justiça no mundo. Talvez a gente falte para nós se movimentar nessas áreas. Talvez faltem para nós, sabe, ter esse despertar. Se o Senhor tem abençoado a sua casa com provisão, não é para ficar só em você. O alimento que chega ali na sua casa é para que você tenha consciência que tem gente precisando, e que você, ao receber a bênção do Senhor, tem plenas condições de entregar isso para outra pessoa. Amém? O que fazer com aquilo que o Senhor tem derramado sobre nossa vida? O que fazer com as bênçãos e privilégios que o Senhor tem colocado sobre nós? Maior bênção do mundo é a bênção da salvação. Meu irmão e minha irmã, se você tivesse a cura para o mal da humanidade, se você tivesse a cura em um frasco aqui, imagina um frasco na minha mão, na sua mão, dizendo assim, ó, aqui é a cura para o mal do mundo. Será que você compartilharia para todo mundo que você encontrasse? Será que você não compartilharia essa solução milagrosa com todos aqueles que trabalham com você, com todos aqueles que cruzam com você na rua, com todos aqueles que você fala durante o seu dia a dia, o vendedor da padaria, o vendedor do supermercado? Será que você não compartilharia essa solução? Ou ficaria só para você, para que você se desse bem? Meu irmão, certamente você vai falar que compartilharia. Certamente você vai falar isso. Nós acreditamos que Jesus Cristo é a solução para todas as mazelas do mundo, amém? Nós acreditamos que Jesus Cristo é a maior bênção que pode tirar as pessoas da condição de escravidão e miséria desse mundo,
para uma condição iluminada e privilegiada em Deus. Jesus Cristo é essa grande solução. Será que você recebeu a Cristo apenas para ficar nesse banco, como diz o ditado crente, salvo, sentado e satisfeito? Meu irmão, certamente que não. Certamente que a palavra que está lá em Marcos 19, ele alcança você. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Seria egoísmo nosso receber tal graça do Senhor, tal bênção e tal privilégio dele e ficarmos calados. De todos os privilégios e bênçãos que o Senhor tem colocado na nossa vida, talvez a que mais causa espanto ao coração de Deus, me atrevo a dizer, seria o não evangelizar, guardar a palavra de Deus apenas para você, não ser testemunha dele aí fora, não ser o bom embaixador dele. 2 Coríntios vai dizer assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, você é um embaixador que representa um reino aqui na terra. Você é peregrino aqui. A sua vida é passageira aqui. A sua origem é o céu, para onde você vai voltar, ao paraíso com Deus. Nessa terra você é peregrino, você representa um reino, você está aqui para anunciar e falar a respeito do reino bendito do Senhor Jesus Cristo. Talvez reter essa palavra apenas para você e ser egoísta ao ponto de nunca falar para aqueles que estão ao seu redor, talvez esse seja um dos maiores pecados que cometemos, porque a Bíblia diz que virá do céu poder, que é o Espírito Santo, para que você e eu possamos ser testemunhas em todos os níveis da nossa vida, em todas as esferas da sociedade, em todos os cantos desse mundo. Amém? Você pode ficar de pé. Eu espero que você tenha sido desafiado, de alguma forma impactado pelos textos bíblicos, pela mensagem que o Senhor falou ao seu coração, a se mover além de uma vida de religiosidade, a se mover além de uma vida cômoda, estagnada, estática, dentro da igreja do Senhor, dentro da sua vivência cristã. É preciso ir além e ultrapassar essas barreiras que nos impedem de se mover dentro do reino de Deus. A confiança em Deus nos faz ir além. A confiança nas suas palavras nos dá forças para ser ousados e atrevidos. O reino das trevas e o inferno, eles não esperam ações ousadas de crentes cômodos, porque ele já observa você ou a mim que está acomodado. Agora, eu garanto que o Senhor espera que saiamos do lugar, porque foi uma palavra dele falada ao nosso coração, para que o Senhor possa, para que você e eu possamos nos mover em direção à sua vontade, boa, perfeita e agradável, e viver uma vida adequada com o título de cristão, pequenos cristos, aquele que faz a diferença no mundo,
onde quer que você vá, onde quer que você pise, ou qualquer coisa que suas mãos toquem. Louvado seja Deus por sua vida e por minha vida.